todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor. Vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor. Vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Amém. Boa tarde, meu irmão em Cristo. Boa tarde, minha irmã em Cristo. Que alegria, mais um sábado. Nós temos a oportunidade dada por Deus para estar junto com você na nossa escola do Evangelho. Cada sábado um assunto diferente, sempre dentro da liturgia da Santa Missa. Nesse momento de pandemia, neste momento onde somos convidados a ficar em casa, nada melhor do que estar em casa, se alimentando da palavra de Deus, conhecendo ainda mais a beleza, a grandeza que é a nossa Igreja Católica, a liturgia da nossa Igreja. Acolho a todos aqueles que estão conosco nesta live e passo a palavra já. Hoje temos a alegria novamente de ter dois bálsamos junto conosco, nosso querido pároco, Padre Francisco, também Padre François, a nossa live, né, a nossa escola, cada vez mais abrangendo mais pessoas importantes para a nossa paróquia. Passa a palavra aí para o nosso querido Padre François. Olá, povo de Deus que está acompanhando esta live. Com muita alegria, neste dia nós contamos novamente com a presença do Padre Francisco, nosso pároco, Diácono Ricardo, o Junai e também o Lúcio Júnior. E dando continuidade aos trabalhos de reflexão nesta escola do Evangelho, das partes da missa, eu gostaria apenas de fazer uma pequena retomada da caminhada feita até aqui. Este é o terceiro encontro de um total de 12 encontros sobre as partes da missa. No primeiro encontro, nós abordamos um pouco, de maneira mais genérica, a liturgia da igreja, a pluralidade de ritos que compõem a nossa igreja. Recordando que, quando nós falamos de igreja católica, nós falamos de uma comunhão de 24 igrejas sui iuris, uma ocidental e 23 igrejas orientais, cada uma com seu rito, cada uma expressando a sua cultura, e isto manifesta de maneira esplêndida a ação do Espírito Santo na vida da igreja, que é esta comunhão de 24 igrejas sui iuris. E para que a gente possa dar continuidade, recordar que neste dia, nesta tarde, nós falaremos sobre o ato penitencial. No último encontro, falamos sobre parte dos ritos iniciais, precisamente a procissão de entrada, o sinal da cruz, a acolhida do povo, o canto inicial, a acolhida do povo, e também, agora, dando continuidade a este trabalho, esta missão de refletir sobre os ritos iniciais, refletir sobre o ato penitencial. E eu gostaria de iluminar esta tarde, a Escola do Evangelho, iluminar esta nossa reflexão sobre o ato penitencial na missa, com um texto muito especial, para a gente entender como que o ato penitencial participa do mistério da Eucaristia que nós celebramos. Então, quem estiver em casa nos acompanhando também, pode tomar em mãos o texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 18,
versículo 9 a 14. Vou repetir. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. E eu peço que, nesse momento, o diácono Ricardo, então, faça a proclamação desse texto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que estavam convencidos de serem justos e desprezavam os outros. 2 homens estavam no templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como o restante dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Faço jejum 2 vezes por semana e pago dízimo de todos os meus rendimentos. O cobrador de imposto ficou à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu. Ele batia no peito, dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu lhes digo, este último desceu para casa perdoado, mas o outro não. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Eu convido agora você que está em casa, também aqueles que participam nesta tarde, neste debate, nesse diálogo sobre o ato penitencial, para que façamos um instante de silêncio, acolhendo também a luz de Deus sobre a nossa reflexão, guiados por esta palavra que acabamos de ouvir. Senhor nosso Deus, concedei-nos a alegria, a graça de mergulhar neste mistério de Tua misericórdia e que este estudo, nesta tarde, nos conduza em Teus caminhos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Bem, iluminados por esse texto, depois nós vamos retomando ao longo desta tarde. Desde já gostaria de colocar algumas orientações que o Missal Romano traz sobre o ato penitencial. Em primeiro lugar, é preciso recordar que o ato penitencial da missa está também presente na celebração da palavra. Em todas as celebrações da palavra, nós encontramos também este momento chamado ato penitencial. E por que ele está presente em toda a reunião da Assembleia do Povo de Deus? Porque ele tem algumas finalidades. Dentre elas, primeiro, louvar o Deus Santo e Misericordioso. Segundo, abrir-se à conversão pessoal e comunitária. Terceiro, reconhecer-se pecador e necessitado de purificação. E quarto, preparar-se para ouvir a palavra de Deus e celebrar dignamente a Eucaristia. Vou repetir de maneira mais rápida agora. Louvar a Deus, que é santo e misericordioso. Abrir-se à conversão pessoal e comunitária. Reconhecer-se pecador e necessitado de purificação. Preparar-se para ouvir a palavra de Deus e celebrar dignamente a Eucaristia. E para que esse momento, esta parte da missa possa ser bem celebrada, a Igreja orienta algumas formas, precisamente 3 maneiras. Eu gostaria agora de passar a palavra ao Padre Francisco para que ele falasse um pouco sobre
as 3 maneiras, as 3 formas de realizar o ato penitencial. Sim. Boa tarde a todos. Só para dizer, estamos sem máscaras, mas estamos todos a uma distância de 20, 40 ou 60 metros de distância uns dos outros. E antes de começar a falar alguma coisa, hoje nós temos que fazer uma oração pelo padre Walter Maurício Guedert, doutor em liturgia. Grande parte das nossas lideranças e dos nossos padres foram beneficiados por ele, pela sua instrução, pela sua orientação. Até mesmo aquilo que eu vou fazer agora, o ato penitencial, eu recebi muitíssimo de Dom Manuel Dom Maneca, que nós conhecemos, que foi bispo lá em Chapecó, e também pelo nosso querido Padre Walter, que hoje celebra 50 anos de sacerdócio. Padre Walter, nossas orações, nosso abraço, e que Deus o proteja e o recompense por tanto bem já realizado entre nós. Pois bem, no encontro passado, sábado, nós vimos que tem uma procissão de entrada, chega diante do Santíssimo. Quem é o Santíssimo? O Santo dos Santos. O Senhor Jesus, o altar. E para que fazemos esta procissão de entrada? Para o nosso grande encontro com Deus. E este encontro com Deus, eu lembro, durante muitos anos, Dom Afonso Nius, quando ele iniciava a Santa Missa, neste momento do ato penitencial, eram assim as palavras dele: para que possamos participar digna e frutuosamente do Santo Mistério. Veja só, para que possamos participar digna e frutuosamente, com dignidade, e se eu compareço diante do altar, eu tenho sempre, diante daquele que é o Santíssimo, eu vejo a minha pequenez. Então, aqui, eu me apresento pequeno, consciente das minhas misérias, das falhas e erros que nós cometemos, e nos sentimos muitas vezes até com mal-estar para participar da missa. Isto Deus não quer. Ele quer que eu me sinta bem. E a igreja propõe para este momento 3 diferentes maneiras. Então, a isto se chama, vamos dizer, o rito, a oração de um rito. Rito que faz parte da celebração. E o primeiro, do ato penitencial, a primeira modalidade é o confesso, que pode ser tanto cantado ou rezado. E nós todos conhecemos este ato penitencial. Ele é rezado, nós nos declaramos perante Deus e perante as pessoas com limites, com falhas, com erros, com pecado, mas com disposição de sermos pessoas boas. E pedimos perdão, tanto a Deus como para os irmãos. E nós todos conhecemos aquilo que nós rezamos assim: confesso a Deus Todo-Poderoso. E veja só, este confesso é sempre dito na primeira pessoa do singular, no presente do indicativo. Eu, nesta hora, nada de começar a lembrar pecados do vizinho, pecados da esposa, o pecado do filho, pecado do meu irmão. Não. Naquela hora, o ato penitencial, eu entro em silêncio, no íntimo do meu ser, e faço. Na verdade, o ato penitencial, ele já começa quando eu saio de casa. Porque eu vou comparecer diante do meu Senhor. Então, a primeira modalidade é este confesso a Deus Todo-Poderoso. Ele pode ser tanto rezado ou cantado. Existe no missal uma segunda possibilidade, que é conforme um versículo responsorial do Salmo 84, versículo 8,
e diz assim: tende compaixão de nós, Senhor. E o povo responde: porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E o que nós pedimos, e dai-nos a vossa salvação. Veja só como nós imploramos. Mas, assim, passei para o segundo ato, mas depois eu queria retomar um pouquinho o primeiro. E tem a terceira possibilidade. A possibilidade onde o sacerdote, Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, também pode ser cantado ou rezado. Então, aqui importante, tanto para nós celebrantes, quanto para o Ministério de Música. Esta letra eu não tenho direito de trocá-la, porque é um canto ritual. Eu posso cantar estes ou rezar, mas eu não posso, porque aqui temos que fazer uma distinção. Uma coisa é o canto ritual, que nós devemos seguir aqui, como está aqui, porque nós nos dirigimos a Cristo, pedindo dele misericórdia, e ao me dirigir a Cristo, eu não posso fazer deste momento um momento de um canto somente religioso ou só litúrgico. Mas é preciso que eu siga mais ou menos estes 3 modelos que a igreja apresenta no Missal Romano. Então, aqui este pedido para, especialmente os que conduzem a liturgia, que nós observemos, porque são cantos rituais. E, como disse, no primeiro modelo, esse o confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, eu não me declaro somente a Deus, eu me declaro também aos irmãos que eu sou indigno, mas quem me faz digno? Deus. Então, quando estas fórmulas são bem conduzidas, cantadas ou rezadas, e é sumamente importante que neste espaço haja um momento de silêncio. Senão, impossível. Como é que eu posso fazer a interiorização para depois me declarar? Nós não gostamos de nos declarar culpados, mas aqui é o momento onde nós nos apresentamos suplicando pela misericórdia de Deus. Se depois você pegar ou o folhetinho do domingo ou liturgia diária, você vai encontrar lá as 3 maneiras como devemos proceder o ato penitencial. Muitas vezes nós o agredimos achando que podemos modificá-lo de qualquer maneira. Esse direito nós não temos. Faz parte, da celebração da Santa Missa, são partes constitutivas da Santa Missa, estes 3 modos de fazermos o ato penitencial. Seria até interessante se as pessoas que nos acompanham, as dúvidas, elas podem ser jogadas para nós, e isto vai esclarecendo um pouquinho mais aquilo que nós devemos entender do ato penitencial. Inclusive, até aproveitando a deixa, né, o Lúcio pode dar um recadinho, encaminhamento nesse sentido? Claro. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente. Feliz de estar junto com vocês mais no final de semana. Primeiro, eu quero agradecer pelo final de semana passado. A gente pediu para que o pessoal pudesse compartilhar, pudesse comentar de onde estava acompanhando, que reagisse com o coraçãozinho ou o joinha ali, né, para todo mundo. E a nossa live da Escola do Evangelho na semana passada chegou a 12 mil pessoas. Então, graças à sua participação, a sua interação, juntos nós conseguimos ampliar esse número de pessoas que começaram a nos acompanhar, e hoje muitos que estão seguindo a gente aqui, estão participando da nossa live, eles iniciaram a partir de semana passada, graças
a você que compartilhou com a gente. Então, quero fazer alguns pedidos e ajudar também algumas coisas que estão chegando aqui para nós. Queria pedir para que você pudesse, ali no cantinho, tem curtir, né, o joinha e um coraçãozinho. Quanto mais você reage ali, manda o coraçãozinho ou o joinha, mais o Facebook ele entende que essa live ela é relevante e ele impulsiona, né, manda para outras pessoas, assim outras pessoas podem participar conosco também. Você possa compartilhar também. Na última, graças a Deus, nós tivemos mais de 80 pessoas que compartilharam essa live que a gente está fazendo. Se você compartilha, alcança muito mais pessoas também. Você possa comentar também ali e colocar de onde você está acompanhando. A gente quer saber, né? Semana passada tinha gente de Minas Gerais, da Argentina, tinha gente de Chapecó, Xanxerê, tinha de todos os cantos, né? Acompanhando a gente. Então, a gente pede para que você comente ali, coloque de onde você está acompanhando e se é a primeira vez também que você está participando conosco nessa live da Escola do Evangelho. Uma outra coisa que eu quero passar é que vocês possam fazer perguntas mesmo. Já temos algumas perguntas aqui, eu estou anotando para a gente fazer, depois vai ter um momento, né, para a gente poder fazer, esclarecer as perguntas que são feitas, normalmente mais ali para o final. A gente vai passando para vocês as perguntas vocês fazem, nós passamos para o pessoal que já entende mais do que nós aqui, né, do negócio. E também, eu queria só orientar, tem gente que me pergunta assim, mas por que vocês deixam na live, fica a legenda? Dá para ouvir vocês bem, então não precisa aparecer a legenda ali embaixo, né? Provavelmente alguns que estão agora acompanhando, está vendo o que eu estou falando, está aparecendo a legenda tudo aqui embaixo, né? Do que a gente está falando. Ali é do próprio aparelho, não é da live. Então, se você quiser remover, você clica na sua tela, né, onde você está acompanhando ali, aqui, ó, onde você está acompanhando, clicando na tela, vai aparecer 3 pontinhos no canto. Você clica nos 3 pontinhos e vai aparecer ali, ocultar legendas. Né? Vai estar ocultar legendas. E aí você clica ali e bota desativar legendas. Aí você pode acompanhar, porque tem gente que fala, não consigo ler os comentários que é jogado na tela, porque aparece a legenda. Então, dessa forma, você consegue ler tudo que está sendo colocado na tela e não precisa ter essa legenda também. Então, peço que coloque aí de onde você está acompanhando e compartilhe com a gente. E eu quero fazer um desafio, posso? Pode, Padre François, fazer um desafio? Vai firme, vai firme. O padre Chico, ele já mexeu ali num campo, né, falando da música, o pessoal do canto, isso eu quero fazer um desafio para o Junai. Esse cara aqui, ó, está ali debaixo do lado do diácono Ricardo. O Junai, que é o nosso músico, né, que contratado já da Escola do Evangelho, toda semana ele está com a gente, para que o Junai, durante a live, ele separe 2 cantos. Né? Um canto litúrgico, um canto que para a Santa Missa, né, preparado para a Santa Missa, e um canto que seja religioso, um canto, ele é mais religioso, mais piedoso, que normalmente a gente escuta por aí, só que não encaixa dentro da missa, como o padre falou, né, o ato penitencial ele não pode ser mudado, né? Ele tem um rito que ele precisa ser seguido. Então, um desafio aí para o Junai, preparar 2 cantos, um litúrgico e um canto religioso, um canto espiritual, piedoso, mas que não é litúrgico. Pode ser, Junai? Não consegui abrir teu microfone aqui, ó. Não consegui. Pode ser, tranquilo. Desafiado aí, ó. Isso, talvez antes do Junai cantar, pode cantar logo em seguida, que eu acho que ele já foi rápido no gatilho, vi que ele estava já com o dedo no violão, mas antes disso, talvez o Padre Francisco possa fazer a distinção dos diversos tipos de canto no ato penitencial e na liturgia. Então, são 3 tipos. Existe o canto ritual, é este que um dos que o Junai deve apresentar. Existe o canto litúrgico, que faz parte do tempo em que se está vivendo, que diz muito respeito ao tempo, seja quaresma, seja advento. E existe o canto religioso, que não se presta a usar naquela hora da celebração da missa. Então, são esses 3. O ritual é que nós devemos privilegiar sempre. E, por vezes, o litúrgico, que vai de acordo com o tempo em que se está vivendo. Muito bem. Junai, quer demonstrar para nós primeiro?
Opa! O canto Pode fazer. litúrgico e depois um canto religioso. Tá bom, Pode então. ser um agora e o outro a gente deixa para frente, mais um pouquinho Tá para bom, frente. então primeiro o canto litúrgico, então, e deixamos o religioso para o final. Tá bom, então. Eu vou fazer aqui. É um que eu particularmente eu gosto muito e acho e penso que ele esteja correto. Se não estiver correto, eu vou passar a vergonha aqui na frente de todo mundo. Aí tu fala, não, me confundi, esse era o que não era. É. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel. Pensamentos e palavras, atitudes, omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão. Por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Vamos virar a cadeira para ele? É. Já vou até fechar o meu microfone aqui para ouvir. De fato, esse é um canto litúrgico e ritual também, faz parte do rito do ato penitencial. E iluminado por esse canto, nós percebemos que o ato penitencial tem, eu diria, duas funções importantes. Uma função, eu diria, terapêutica e outra pedagógica. São duas expressões que eu acho que ajudam a compreender o que se realiza através desse sinal e desse rito. Por que terapêutico? Aliás, primeiro, por que pedagógico? Porque nós nos colocamos numa atitude, como o Padre Francisco lembrou, nas 3 formas, nós nos situamos em nossa condição pecadora. A Assembleia que está ali reconhece que pecou por pensamentos, por palavras, atos e omissões. É a nossa condição pecadora que é manifestada ali. E isso nos faz reconhecer a grandeza da misericórdia de Deus, nos insere no mistério da misericórdia. E por isso é também terapêutico, porque tendo essa disposição, essa abertura à graça de Deus, que é efetiva, eficaz em todos os sacramentos, também no sacramento da Eucaristia, celebrado na Santa Missa, do qual o ato penitencial faz parte, realiza em nós um processo de cura desses males, dessa condição. Nós vamos nos moldando a misericórdia de Deus. Vamos transformando a nossa vida. E recordar que esse processo, ele foi se desenvolvendo ao longo da história. A relação dos fiéis
com a misericórdia de Deus, sempre ocupou um espaço muito importante na vida da igreja. Só que podemos dizer assim, esse processo foi evoluindo ao longo do tempo. A igreja foi se moldando às novas realidades, se inserindo nas diversas culturas, e essa confiança na misericórdia de Deus foi se expressando de várias maneiras, dentre elas, de maneira ritual. Por que eu abri esse parênteses? Porque há um texto muito antigo da igreja chamado Pastor de Hermas. É um texto do século II. E nesse texto, dentre outras coisas, ele procura situar os fiéis justamente nessa condição. Foi um texto muito importante e libertador para toda a comunidade de fé, porque nos primórdios da igreja só havia o perdão que se realizava de forma eficaz no sacramento do batismo. Por isso, nós encontramos referências de que alguns cristãos passavam a vida toda num caminho penitencial para, no final da vida, poder receber, então, o batismo e, com o batismo, o perdão de todos os pecados. Depois, a igreja, na sua caminhada histórica, foi possibilitando outros espaços. Então, o sacramento da penitência. Mas, para além desse sacramento da penitência, outras formas rituais, como essa que nós acabamos de citar e que faz parte da Santa Missa, para justamente nos possibilitar a oportunidade de sempre caminharmos com este sentido de fé, de confiança, de que Deus é bom, embora nós sejamos pecadores. E é isso que se manifesta no ato penitencial. Eu diria até em outros ritos, outras partes rituais da Santa Missa, essa condição também é expressa. Eu gostaria aqui de, por exemplo, fazer uma referência ao Cordeiro, ao momento do Cordeiro. Nós vamos ver para frente, mas apenas para citar. Também quando nós rezamos o Cordeiro, nós fazemos essa súplica: tende piedade de nós, dai-nos a paz. Antes da comunhão, nós dizemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. E, enfim, acima de tudo, a fé católica nos ensina que eu, você, nós não somos dignos de entrar naquela morada, mas basta uma palavra e seremos salvos. Então, são várias etapas, partes da missa, que nos mantém justamente orbitando nesse mistério. Deus é bom, Deus é misericordioso e nós pecadores. Embora o ato penitencial manifeste isso de maneira ainda mais expressiva e concreta. Algum comentário nesse sentido? Acho que o microfone do padre não está... Apesar de nossa fragilidade e fraquezas, Deus não deixa de nos amar por sermos pecadores. Ele nos ama de uma maneira infinita. E no momento do ato penitencial, mesmo não sendo uma absolvição sacramental, mesmo não sendo um perdão sacramental, mas eu me sinto acolhido por Deus, e este sentir-se acolhido por Deus, se eu sentir a necessidade, me remete posteriormente a receber a absolvição na confissão sacramental. Então, é importante que, naquele momento onde nós nos encontramos com o Senhor,
nós temos muitas situações onde Jesus mostra o lado carinhoso dele para com os pecadores. Perceba só, por exemplo, a ovelha perdida. Há mais alegria no céu por uma ovelha que foi reencontrada do que as 99 que estavam ali. Não é que as 99 não tivessem valor, mas a alegria no céu. Um outro momento onde o próprio Jesus se preocupa conosco. Estai preparados para que quando o Filho do Homem vier, não vos surpreenda, não sejamos pegos de surpresa. Há, em muitos momentos, onde pecados que nós achamos que Deus não perdoa, por exemplo, a pecadora pública. O que eles pediram para Jesus? Taca lá a pedra. E ele, quem não tiver, pode começar a jogar. Aí mostra o lado misericordioso, bondoso da parte de Deus para conosco. Nós temos chance, gente. Então, é um momento que deve ser intensamente vivido. Por isso, quando um texto que foi nos passado, ouvir em silêncio a voz da consciência. Por isso, o ato penitencial, ele começa já quando eu começo a sair lá de casa, quando eu vou me encaminhando. Eu vou comparecer diante daquele que me ama. Mas, puxa vida, mas eu estou com vergonha de tudo aquilo que eu não consegui fazer bem feito, ou por omissão, como muitas vezes falhamos, deveríamos ter feito e deixamos de fazer. Deus, ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, ele veio para nós. Mas é preciso que eu tenha uma tomada de atitude. Isto o ato penitencial quer, que eu tenha a atitude do filho que, quando ele entendeu que esbanjou todos os bens, que humilhou o pai de todas as maneiras, rejeitou o seu amor, quando ele se levanta, eu vou mudar do meu comportamento. É a mudança da atitude. Então, aqui é um momento, assim, simplesmente divino, que nós celebramos na Santa Missa. Por isso, nós não podemos tratá-lo de qualquer maneira, como alguém disse há pouco. Eu gosto desse canto aqui, ele é bonitinho. Não, ele tem que atender às necessidades. Veja só, reze depois sozinho, o eu confesso a Deus Todo-Poderoso. Veja cada palavra, a força que cada palavra tem. Depois, no final, a gente, com certeza o Padre François vai mencionar depois, nós até imploramos para Nossa Senhora, os anjos e santos, que intercedam por nós para que a dignidade aconteça. Isso neste canto ritual do ato penitencial. Então, a gente não pode trocar de qualquer maneira este momento por qualquer coisa. Lembrando que as formas rituais de rezar, celebrar este momento, ele cumpre, como foi dito no início, uma função pedagógica, reconhecer-se pecador. Por isso, a necessidade que há, e a Igreja assim o recomenda, que seja um momento celebrado com maturidade e muita sobriedade. Não é momento de expressões, diria, exageradas, né? Mesmo que sejamos numa condição penitencial. É um momento de muita sobriedade e confiança. É um momento de manifestar esperança. É momento de apresentar-se como comunidade de fé em nossa condição pecadora. E também expressar, aclamar a beleza de Cristo como nosso Salvador. Então, são duas funções muito bonitas. O reconhecimento da nossa condição pecadora e o reconhecimento de que Cristo veio para salvar. Né? Inclusive, é uma das aclamações que a gente faz. Senhor,
que nos mandastes perdoar-nos mutuamente antes de nos aproximar do vosso altar. Senhor Cristo, que na cruz desses o perdão aos pecadores. Senhor, que confiastes à vossa igreja o ministério da reconciliação. É bom celebrar a nossa condição pecadora. É quebrar o orgulho e apresentar-se desarmado, sem escudo, sem artifícios e sem máscaras a Deus que nos ama, como lembrou muito bem o Padre Francisco. Nesse sentido, é importante que a gente se dê conta de que em nossa caminhada de fé, ao proclamar o perdão de Deus, a bondade de Deus, nós não tratamos a Deus como nosso amiguinho, como cúmplice de nossas faltas. Ao contrário, nós nos humilhamos diante de Deus e pedimos para ser menos indignos de estar na sua presença. Que proclamações são feitas ligadas à proclamação de que Deus é misericordioso e bom? Em primeiro lugar, nós manifestamos que acreditamos que há um só Deus, que criou e ordenou todas as coisas, que faz emergir tudo do nada e que de nossa condição pecadora, ele pode nos recriar numa condição de santidade. Eu citava um texto, aquele texto muito antigo, o pastor de Hermos, dentre outras coisas que ele recorda, ele diz assim, dentre as recomendações que ele faz, para que o cristão se coloque nessa atitude constante de penitência. Ele diz assim, crê, portanto, em Deus, crê nele, teme-o, e temendo-o, sei continente, ou seja, controle os seus impulsos, afasta de ti toda iniquidade, reveste-te de toda virtude de justiça, cultiva a simplicidade e ser irrepreensível, não digas mal de ninguém, nem escutes de bom grado quem o faz. Reveste-te de moderação, na qual não há escolha traiçoeira, e tudo é plano e alegre. Faz o bem, e o que Deus te dá dos teus trabalhos reparte com todos os carenciados, com toda simplicidade. Ou seja, é uma transformação de vida que se dá como grande fruto deste encontro entre eu, você, nós, comunidade de fé, que nos reconhecemos pecadores e nos deixamos tocar pela graça de Deus, que é santo, que é bom e que é misericordioso. Um comentário nesse sentido? Deixa a palavra mais livre. Acho que a Sagrada Escritura mostra muitas figuras que se apresentam como verdadeiros penitentes. É muito ruim quando eu compareço diante de Deus sem perceber que Ele está ali. Muitas vezes nós comparecemos na igreja, diante do sagrado, e não chegamos a perceber que Ele de verdade está. Estamos, por vezes, distraídos. Mas veja só, quando o rei Davi, depois de ter falhado feio, quando ele defrontou-se com sua consciência, vejo sempre meu pecado ante meus olhos. E ele acreditou na misericórdia. Veja só São Pedro, o grande São Pedro, traiu 3 vezes. Parecia, puxa vida, aqui não tem mais volta. E quando Jesus começou a perguntar a ele, Pedro, tu me amas mais do que estes? E 3 vezes ele perguntou, e o que ele percebeu em Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus volta a dar o voto de confiança àquele que está retornando.
Então, nós também, por mais que por vezes achemos que, puxa, para mim não tem mais solução, já errei demais. Não. O amor de Deus é muito maior do que a nossa capacidade de fazer coisa errada. Então, acreditemos na misericórdia. E este momento, então, nos prepara muitíssimo para estarmos com o coração completamente disponível para um momento tão especial que é escutá-lo. E quando eu me sinto acolhido, quando eu me sinto perdoado por Deus, quando eu me sinto compreendido por Deus e os irmãos, a quem eu também de agora em diante quero tratar bem, então eu consigo participar da Santa Missa como Dom Afonso sempre sugeriu no ato penitencial, para que possamos participar digna e frutuosamente dos santos mistérios. Isso, a título de síntese também das partes desse ato penitencial, que nos insere justamente nesse plano de amor, é preciso recordar, né? E quem está em casa nos acompanhando, que tenha essa consciência. Primeiro vem o convite. Convite à penitência. Esse convite é seguido de silêncio, para que a gente se situe naquilo que se celebra. E com o canto ou com a oração ritual, depois nós concluímos com a grande expressão de fé, que é a confiança de que Deus Todo-Poderoso tem compaixão de nós, que Ele perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Então vejam a beleza desta aclamação e desse celebrar bem o ato penitencial. Então aqui há que se evitar qualquer tipo, como o Padre Francisco bem lembrou, qualquer tipo de distração. Infelizmente, nós corremos o risco das pessoas virem à igreja um tanto agitadas e, nesse momento, ainda não estarem devidamente inseridas, né, naquilo que se celebra, ainda estarem, talvez, até distraídas com algumas dificuldades que fazem parte da vida, ou cumprimentando alguém por ter chegado um pouquinho mais tarde na celebração. Então, há que se ter a devida reverência, o devido cuidado, esse sentido de temor de Deus, para que a gente se dê conta que é um momento todo especial, de encontro, de situar-se no que somos, mas muito mais do que isso, aclamar verdadeiramente a grandeza do amor de Deus. Nesse sentido, é importante que a gente consiga, de alguma forma, nessa disposição de celebrar bem, preparar bem a liturgia para celebrar este momento. Talvez, se a gente quisesse conversar um pouquinho sobre a importância da equipe de celebração do ministério em preparar bem, preparar-se bem. Eu não sei se em alguns lugares ocorre, mas penso que sim, que é quando a dificuldade da comunidade em celebrar esse momento, porque as pessoas que estão à frente talvez estejam distraídas, ou isso não acontece aqui, que os meus colegas de conversa que teriam a dizer sobre isso. Será que acontece isso das pessoas que estão à frente e que deveriam conduzir esse momento e estarem distraídos e não celebrando esse momento? Acho que aqui é muito importante que não fique nada por preparar durante a missa. Muitas vezes as coisas não foram preparadas com antecedência e precisa ainda fazer os últimos retoques no momento em que a celebração está acontecendo. Puxa, esqueci o canto penitencial, ou não foi visto, não foi previsto.
Então, essa preparação, ela é sumamente importante. Mas voltando um pouquinho atrás, aquilo que o padre François estava colocando, ao final da nossa confissão, do confesso, tem a oração, a doxologia, a oração de encerramento, onde o celebrante, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados. E o que pede? E nos conduza, gente, e nos conduza à vida eterna. E aí a comunidade respondendo o amém, nós cremos nisso, é nisso que nós depositamos nossa confiança. Então é algo assim tão precioso, tão cheio de sentido, quando bem vivido, é algo que enriquece e nos reabastece muitíssimo. Diácono. Eu gostaria que o diácono Ricardo talvez comentasse um pouco sobre qual é, de fato, a sensação que você vive participando desse momento da Santa Missa, né? E para te ajudar a iluminar também essa partilha de vida, tem uma expressão do Papa Francisco, citando a Evangelii Gaudium aqui, número 13, ele diz assim: Senhor, deixei-me enganar, de mil maneiras fugir do vosso amor, mas aqui estou novamente para renovar a minha aliança convosco. Preciso de vós, resgatai-me de novo, Senhor. Aceitai-me mais uma vez nos vossos braços redentores. Diácono Ricardo, qual tem sido a tua experiência ao longo da vida sobre este momento do ato penitencial? O que desperta dentro do teu coração esse momento que nós celebramos com tanta veneração? Padre, eu aprendi lá no início da minha caminhada dentro da renovação carismática católica, a gente tinha um retiro que a gente dizia que tem muitos convencidos e poucos convertidos. Eu vejo que o ato penitencial é este momento de conversão. Não, voltando ali ao evangelho que proclamei, não adianta eu falar que me arrependi, que o meu coração está puro, e eu não sou igual àquele, eu não sou igual àquele outro, eu sou um modelo, um exemplo para os demais. Não, eu tenho que, dentro da minha simplicidade, da minha humildade, da minha sabedoria, entender que sou um pecador. O ato penitencial, e aí é um questionamento depois que eu gostaria que o senhor respondesse, eu já ouvi pessoas na igreja dizer, eu não me confesso, porque o ato penitencial, para mim, já é a minha confissão. Não, até onde eu sei, ele não substitui a confissão. É o momento de eu reconhecer as minhas faltas perante a igreja, é hora de eu aceitar que sou um pecador, estou arrependido dos meus atos, mas eu necessito, sim, de procurar o sacerdote, fazer uma boa confissão, para assim receber a absolvição dos meus pecados e estar de bem comigo, de bem com os demais irmãos e também de bem com Deus. Eu vejo que a igreja dá tanta importância ao ato penitencial que já é o segundo passo da Santa Missa, ou seja, para eu participar da Santa Missa, eu tenho que ter ciência que eu preciso ser digno de estar ali. E a minha dignidade começa a partir da hora que no ato penitencial eu aceito todos os meus pecados, todas as minhas falhas e quero estar, como disse também o Padre Francisco, na igreja de corpo, de alma e de mente, focado naquilo que está sendo celebrado, participando efetivamente de toda a liturgia da Santa Missa. É isso que eu penso. Amém? Amém. Houve um tempo nos primórdios da igreja em que
a confissão, o sacramento da penitência, ele era celebrado de forma pública. Então, houve um tempo, depois a igreja fez outra opção e restringiu a confissão, basicamente, a sua forma ordinária hoje é a confissão auricular. Né? De forma privada, eu manifesto quais são os meus pecados. Mas houve um tempo em que essa profissão era feita de forma pública. A comunidade reunida manifestava não somente a sua condição pecadora, mas, de fato, publicamente manifestava cada um dos seus pecados. Esta não é mais a forma ordinária da igreja celebrar o sacramento da penitência. Então, o ato penitencial, embora nos introduza nesse mistério da misericórdia, embora nos faça já sim fazer a experiência do perdão de Deus, não perdoa daqueles pecados graves que nós precisamos, de forma privada, junto ao nosso confessor, manifestar para assim receber o sacramento da penitência. Talvez o Padre Francisco queira completar um pouco. Sim, eu acho que é muito importante fazer essa distinção entre o ato penitencial e a confissão. Existe uma realidade muito distinta. Como vimos até agora, o ato penitencial me faz reconhecer minha condição e me sinto acolhido por Deus. E aquele momento provavelmente me faz também reconhecer que eu devo dar um passo além, que é exatamente procurar a confissão sacramental. Alguém sempre diz, eu me confesso diretamente para Deus. É verdade, é com Deus que você se confessa. Mas se você pegar o Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 20 a 24, logo depois da ressurreição, no primeiro dia, quando Jesus aparece aos apóstolos, a primeira frase, a paz esteja convosco. Recebei o Espírito Santo, soprou sobre eles, recebei o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os que vocês retiverem serão retidos. Então, se Jesus quisesse que a confissão fosse direto, assim, ele teria dito. Mas não foi assim que ele deixou. Ele deixou este encargo aos apóstolos. E isto nós devemos procurar com frequência. Então, às vezes nós não gostamos muito da confissão, não. Por quê? Ninguém gosta de mexer com as coisas erradas que fez. Sempre existe o constrangimento. Mas existe algo muito bonito na confissão. A confissão, eu levo o meu lixo e Jesus me devolve esse lixo reciclado em graça santificante. Então, nunca devemos ter medo do amor e do perdão de Deus. Deus sempre está pronto a nos perdoar. Então, aqui está. Eu gosto demais, eu tenho um primo padre, ele está com 97 anos, ele já fez 60 e tantos anos, lá em São Armazém. Ele, assim, quando fez 50 anos de padre, só não vai para o céu quem não quer. Exatamente. Só não vai para o céu quem não quer. Porque as oportunidades que Deus nos dá em cada missa, com o ato penitencial, tomando consciência, e com o sacramento da penitência, nós não podemos nunca dizer que Deus não nos deu as possibilidades. Então, é algo que encanta o amor que Deus tem por nós, míseros pecadores. Padre Paulo Bratti, que foi reitor da teologia no ITESC,
em cima do túmulo dele, está assim: eu sou um pecador que Deus amou. Bonito. Muito Eu bonito. gosto muito de uma imagem que certa vez me veio à mente numa reflexão sobre o ato penitencial, e eu gostaria até de dividir, mas é uma imagem de infância que eu recordei num determinado momento celebrando a Santa Missa e falei para a comunidade. Mas eu acho que ajuda a gente a compreender a dinâmica do que acontece naquele momento, a importância de quebrar o orgulho, reconhecer ser pecador e depois, no momento oportuno, dividir com um sacerdote essa nossa condição, manifestando a ele os nossos pecados. Eu recordo que eu passava as minhas férias na casa da minha avó, a nona, né? Lá no oeste chamam de nona. E era uma casa de madeira, tinha algumas frestas. E me chamava sempre muita atenção, era muito curioso, porque quando o sol da manhã batia no quarto, pelas frestas, ele manifestava uma sujeira que até então, durante a noite, ninguém via, que é a poeira. A poeira que está mexendo dentro do quarto, e só é possível ver aquela poeira muito fininha quando amanhece, quando a luz do sol bate pela fresta daquele quarto. Eu diria que o ato penitencial, de alguma forma, nos introduz nessa dinâmica. A luz de Deus bate na nossa casa, passa pelas frestas, ainda que a gente tenha dificuldade de verdadeiramente abrir a porta, abrir as janelas da vida a Deus, Deus, na sua bondade, dá um jeito de passar, nem que seja pelas frestas da nossa casa, da nossa morada. E passando por esta abertura, ele manifesta, traz à luz aquilo que não está bom na vida da gente. Então, esse reconhecimento das próprias faltas, da condição pecadora, é um ato de libertação. Quer dizer, libertar-se de uma condição que está nos sufocando, que está nos adoecendo, que está nos afastando de Deus e também nos impedindo de viver a alegria da salvação. Então, é preciso fazer essa experiência de encontro. E uma maneira extraordinária que a Igreja nos oferece se dá no sacramento da Eucaristia, na participação da Santa Missa, que torna ainda mais bela a experiência, porque desde o início da celebração nós nos damos conta do quanto Deus é bom, embora nós sejamos pecadores. O tempo está avançando, não sei se alguém quer fazer mais alguma consideração, senão vamos às perguntas. Alguém? O canto, Eu posso. o canto religioso. Isso. Vou fazer agora a música, então? Tá. Vamos lá. Eu Isso. só queria assim, lembrar assim, uma coisa que me chamou bastante atenção aqui, que o Padre Chico colocou bem colocado ali no começo, do pedir perdão nós, né? Aqui eu abri aqui a parte do missal, e onde diz, pelas palavras, atos, omissões, e bate no peito, por minha culpa, minha tão grande culpa, né? As equipes de liturgia nesse momento, elas precisam viver também esse momento, além de muito bem preparar antes, mas precisam também viver esse momento, né? Muitas vezes, eu como ministro de música vejo, e também com certeza deve ter acontecido também, onde eu me preocupo muito mais com os outros, com os demais, do que está acontecendo, e esqueço de viver esse momento que é meu, eu e Deus, né? E a música é essa aqui, ó. Perdão, Senhor,
tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. Meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. É uma música religiosa, mas não é ritual. Bonita, é bonita, mas não é ritual. Passei no teste, então acertei as duas. Eu já tinha dado nota 5 para ti. Fica a cor da camisa, mas passou. Padre, vamos às perguntas, então? Pode ser? Isso. Legal. Para o próximo, eu já vou preparar outro desafio para o Junai, então, hein? Aqui, ó. A Sami, ela fez uma pergunta, mas depois, em seguida, ela colocou que o senhor já tinha respondido. Ela perguntou se o ato penitencial ele era realizado na igreja primitiva também. Uhum. E aí disse que já foi respondido, né? Depois foi perguntado em qual momento do ato penitencial precisa cantar ou rezar o Kyrie. Padre Francisco quer responder essa? Depois do confesso. Daí vem o Kyrie. E se dentro do canto já tiver o Senhor tem de piedade de nós, o Kyrie eleison, daí não precisa repetir o Kyrie eleison. Quando já está dentro do canto. Legal. E de perguntas foram essas. O pessoal acompanhando a gente aí todas as comunidades da nossa paróquia acompanhando, o pessoal de Chapecó, de Biguaçu, Capoeiras, o pessoal todo acompanhando a gente. Então, alegria, né, poder ter tanta gente participando conosco. E foram essas, Padre. Foi isso aí que... E dizer que eu, como espectador aqui também acompanhando e podendo ser o espectador privilegiado, né, de estar aqui junto com vocês, uma live muito enriquecedora, é algo que realmente vai esclarecendo, são coisas que durante a celebração é um pequeno momento, né? É um pequeno momento. E hoje foi falado sobre isso durante 1 hora e um pouco mais, né? 1 hora e 20 minutos, só sobre um momento que é tão pequeno ali, né? Em tempo, né? Em questão de tempo dentro da celebração. Aquilo que é a riqueza que essa escola do Evangelho está trazendo, né? Para a nossa comunidade paroquial, que é poder destrinchar e fazer com que, mais do que repetir, a gente possa entender aquilo que a gente está celebrando, né? Então, agradeço em nome de todos aqueles que estão acompanhando aqui com a gente. Isso é importante, como uma consideração também, que viver bem, celebrar bem esse momento, exige confiança na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, e pedir a Ele a graça de converter a vida e o coração a esta misericórdia, e um passo necessário é reconhecer-se pecador. Quem não consegue reconhecer sua condição pecador e sua necessidade de Deus, vai enfrentar mais dificuldade de colher frutos de misericórdia. Padre, desculpa, chegou uma pergunta agora aqui. Gostaria de sugerir, né, que se tivéssemos um curso para as pessoas que participam da liturgia,
se é possível. Acho que seria mais a parte prática mesmo de quem faz as leituras, de quem organiza a liturgia, né? Num todo. Mas acho que esse aqui acaba englobando, né, padre? É uma forma bem mais ampla. Né? Outra coisa seria uma oficina de liturgia, as questões mais práticas. Mas, para o entendimento, acho que participando passo a passo, e depois, quando estiver atuando, em algum momento, então se pode, sim, ter uma ocasião para as oficinas. E também lembrando, né, o pessoal que está participando, começou hoje, no canal, no YouTube, no canal da Comunidade Católica Sede de Deus. Todas essas lives da Escola do Evangelho, elas estão salvas lá também. Essa assim que acabar, hoje, ali pelas 9 horas, também já vai estar, a gente já vai subir essa live no canal também para aquelas pessoas que quiserem acompanhar depois, ou que não tem Facebook, né, e querem acompanhar, que possam acompanhar também depois. Então, Comunidade Católica Sede de Deus, lá vocês encontram todas essas lives e tem todas as formações desde o início, né, desse curso da liturgia, da Santa Missa. E talvez até lembrar as pessoas daí mais aqui da nossa comunidade, né, da paróquia, que essa foi uma das prioridades eleitas na última Assembleia, inclusive estava programado, Sim. foi por ocasião da pandemia, não foi possível concretizar, mas inclusive a Lucimar e outras lideranças estavam pensando com muito carinho essa oficina litúrgica, que quando for possível realizar, creio que a gente vai dar sequência. Mas é importante, de fato. À medida que nós vamos dedicando mais tempo a meditar e também praticar de alguma forma, né, de maneira concreta, cada parte da Santa Missa, isso vai enriquecendo, né? Mas estar numa disposição pessoal de vivenciar cada um dos sacramentos, em especial participar da Santa Missa, é o passo fundamental. Eu diria, é a escolha pessoal, né, que se dá para que esse mistério se realize em nós também. Isso? Isso. Não pode esquecer do convite da Semana da Família Guadalupe. Então, já podemos lançar o convite, padre? Seja lá você fazendo. Deixa eu só pegar aqui, então, a data. O Lúcio tem fácil a data ali em mãos? Já. É a terceira semana. 13, 14 e 15 de agosto. Não, 13, 14 e 15 não é na segunda semana. É depois do Dia dos Pais. É que o primeiro o Dia sábado dos Pais inicia a Semana da Família. 13, 14 e 15 de agosto. Porque dia 1º é sábado, já cai no final de semana. Tá. Então, 13, 14 e 15. Isso. Então, no dia 13, 14 e 15, teremos a alegria de celebrar a Semana da Família de uma maneira um pouco diferente, mas com o mesmo ânimo e a mesma confiança na bondade de Deus que expressamos ao longo desta live. E de que maneira nós vamos celebrar essa Semana da Família? Na quinta-feira, nós iniciaremos o Tríduo da Família Guadalupe, com a celebração em honra a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Depois, na sexta-feira... As mães que rezam pelos filhos. Isso, e a motivação é mães de joelhos e filhos em pé, né? Essa é a grande motivação, as mães rezando por seus filhos. Na sexta-feira, nós teremos um momento de oração, bênção dos casais, isso é por live, e com uma participação muito especial que nós ainda não vamos anunciar, porque precisamos da confirmação. Mas vamos contactar o arcebispo para nos dar a bênção nesse momento. Isso, então queremos contar com a presença do nosso arcebispo para dar a bênção dos casais.
E depois dessa oração e O bênção... o horário. 19 horas. E depois da oração e bênção, nós teremos uma espécie de show, né, romântico para os casais. Então ficou a cargo do Gosha e da sua esposa. Me recorda o nome? Sempre esqueço. Oi? Mônica. E a Mônica. Então o Gosha e a Mônica vão cantar, eles são músicos profissionais e vão cantar então nesse momento esse show para os casais, que será por live. E no sábado teremos uma grande festa, né? Uma espécie de seresta, e junto à seresta o tradicional mocotó. Então isso no sábado será preparado com muito carinho para que as pessoas possam vir pegar então a marmita, né? Acho que é mais ou menos isso. Vai ter também a opção de um churipã. Ah, tá. Isso. O mocotó e o churipã. E também churipã. E ligado a isso, a nossa seresta. Vai ter gaiteiro, violeiro. Claro, tomando todas as precauções e o distanciamento necessário. E quem quiser, né, já pode ligar na secretaria e ir encomendando, falar, olha, aqui eu vou querer, meu nome é tal, vou querer tantos mocotós, não precisa pagar antes ali, né, mas só para a gente ter uma noção de qual encomenda a gente vai ter que preparar, né, então a pessoa já pode ligar na secretaria, fazer sua pré-reserva, para a gente poder ir se preparando e ninguém ficar sem, e a gente poder juntos celebrar, né, essa grande semana. Então acompanhe e celebre conosco o tríduo da família Guadalupe. Quinta, sexta e sábado, dias 13, 14 e 15 de agosto. Alguma consideração final que vocês gostariam de fazer? Que Deus nos dê a graça de nos convertermos. Isso. Amém. Amém. Então, como oração final, e eu quero, em primeiro lugar, agradecer Padre Francisco, Junai, Diácono Ricardo, Lúcio Júnior, para que a gente consiga também viver bem essa experiência, solicitando a bênção de Deus, suplicando por sua bênção, repetirmos aquela pequena oração do Papa Francisco na Evangelii Gaudium, número 3, que rezamos no início da nossa live. Então, quem está em casa, por favor, também repita com muita fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor Amém. esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor, deixei-me enganar. De 1000 maneiras fugi do vosso amor, mas aqui estou novamente para renovar a minha aliança convosco. Preciso de vós. Resgatai-me de novo, Senhor. Aceitai-me mais uma vez nos vossos braços redentores. Amém. Que desça sobre você, querido irmão e irmã, que nos acompanhou nesta tarde, a bênção de Deus Todo-Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E continuemos em oração, e nesse clima de ação de graças, lembrando a cada um que está nos ouvindo também, reze especialmente ao longo desta semana por todas as pessoas que foram acometidas pelo Covid, todas as pessoas enfermas. Junai, uma música? E está agora às 19 horas, transmitida também aqui pelo Facebook e pelo YouTube. Muito bem. Tá bom. Então vamos encerrar aí com a cançãozinha bem conhecida de todos aí, assim, ó. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o Espírito, porque tu me deste o carinho, me deste o amor, porque
porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti, Senhor. Minha vida é para ti, Senhor. Minha vida é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Beijo no coração, até essa